Eu sou o João Vitor Wrobleski e sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Olá pessoal, hoje vamos falar um pouco a respeito de um erro comum que eu cometo ao longo de alguns vídeos, sempre que eu me refiro ao Freud e falo sobre o nazismo. Eu tenho o hábito de me referir do quanto o Freud foi influenciado, pelo movimento nazista, o quanto que isso afetou a sua construção de conhecimento e a sua vida de maneira geral. E algum tempo atrás uma pessoa me fez uma correção no canal, em um dos comentários, falando que o Freud só pegou, na verdade, o final do o final da vida dele, aliás, ele pegou o nazismo propriamente dito. E essa pessoa tem razão. Eu cometo um erro e que deve ser corrigido, e eu vou tentar, ao longo das próximas vezes que me referir a esse assunto, vou tentar corrigir isso, que é o erro de sempre estar usando nazismo para me referir ao fascismo. E isso é um erro um tanto quanto perigoso, porque quando a gente fala em nazismo, a gente está falando do posicionamento partidário do Partido Nazista Alemão. Então, o nazismo é um movimento de um partido político alemão, que foi liderado por Hitler. Na verdade, o fato de você pregar o extermínio de uma ou várias raças ou etnias diferenciadas, afirmando a soberania de uma, tentando eliminar quem pensa diferente, esse movimento de eliminação de povos é um fascismo e não necessariamente um nazismo. Então o fascismo ele se refere a qualquer movimento desse gênero. O nazismo se refere especificamente ao movimento que ocorreu em função do partido nazista. Claro, quando nós pensamos no nazismo, seria muito leigo da nossa parte imaginar que a Alemanha amava todos os judeus e do dia para a noite acordou matando judeus. Então é claro que o movimento nazista ele só veio para reafirmar algo que já vinha no contexto alemão da época. Tanto é que Freud, em uma passagem, quando ele relata uma passagem da sua vida, ele relata o quanto movimentou sentimentos nele um episódio onde o pai dele foi agredido por um homem desconhecido que derrubou o chapéu dele no chão e mandou ele sair da calçada, que ele não poderia andar na calçada, ele deveria andar pela rua por ser judeu. Então nós percebemos isso, o Freud ainda era bastante jovem, era criança ainda quando se passou esse episódio, então nós percebemos que o antissemitismo ele já vinha na Alemanha desde a infância do Freud. Então ele foi sim afetado pelo movimento fascista, por esse antissemitismo, por essa ideia de que os judeus eram inferiores. Claro, o nazismo propriamente dito, de fato, ele só pegou no final da sua vida, que foi já quando Hitler assumiu o poder e que foi nesse mesmo período que ele acabou tendo que se refugiar na Inglaterra para não ser morto e não ter a sua família morta. Foi um ano antes da sua morte, então ele se refugiou na Inglaterra, viveu por mais um ano e pouco e acabou vindo a falecer. Bom, e quando nós pensamos também nesse sentido de que o movimento nazista ele veio só para reafirmar um pensamento que já existia na época, nós vemos inclusive semelhanças com algumas coisas que acontecem no Brasil. Então nessa época a Alemanha ela passava por uma certa conturbação política e econômica, sabemos que é comum os países terem essa certa variação de situação econômica, às vezes a situação econômica está mais favorável, outras vezes nem tanto. E nesse período, a situação econômica da Alemanha encontrava-se em um período menos estável e um pouco mais dificultoso. E houve também uma grande entrada na Alemanha de judeus nesse período, o que levou a muitas pessoas a assimilarem as dificuldades econômicas do país à entrada dos judeus. E a gente vê uma semelhança, inclusive, com o que acontece no Brasil, aconteceu principalmente em dois momentos. Um momento quando ocorreu muito uma mudança de pessoas da área do Nordeste para São Paulo, então muitos nordestinos vieram para São Paulo em busca de empregos melhores, em busca de uma vida um pouco mais digna, já que o governo não faz grandes investimentos no Nordeste, infelizmente.
Nós vimos muito disso também, de pessoas se movimentando e falando que os nordestinos estavam causando danos à economia de São Paulo porque estavam vendendo, estavam ocupando muitos cargos, vendendo sua mão de obra muito barata. E nós vimos a mesma situação também em relação aos haitianos. Então, quando o Haiti passou pelo aquele período de crise muito grande por causa do terremoto e todos os problemas que tiveram, nós também tivemos uma entrada de muitos haitianos no nosso país. E nessa situação aconteceu a mesma coisa. Muitas pessoas atribuíram aos haitianos a crise e as dificuldades financeiras do Brasil, afirmando que eles estavam ocupando empregos de brasileiros. Inclusive, a gente viu, infelizmente, teve aí a possibilidade de estar vendo uma pessoa muito infeliz e ignorante que inclusive postou um vídeo no YouTube desmerecendo os haitianos, desrespeitando dois funcionários de um posto haitiano, que são haitianos e trabalhavam num posto aqui no Brasil. Felizmente parece que ele foi minimamente penalizado, por isso teve que responder judicialmente por essa imbecilidade. E isso nos demonstra que não é difícil se criar um ambiente muito semelhante ao que foi o ambiente que possibilitou o nazismo. Então, inclusive tem um filme que eu já fiz uma crítica a respeito aqui no canal, que é o filme A Onda. E nesse filme também o professor, ele através de um experimento com seus alunos, ele demonstra o quanto é fácil, na atualidade, se promover um movimento muito semelhante ao nazista. E isso nos leva também a refletir a respeito de vários posicionamentos que nós tomamos, como, por exemplo, eu mencionei anteriormente em relação aos nordestinos, em relação aos haitianos, e que não é tão difícil assim de sermos levados a cometer atrocidades como as que foram promovidas no nazismo, porque basta que você tenha já incipiente algum tipo de ódio por um povo, como é o caso no Brasil dos nordestinos e dos haitianos, que sofrem muito preconceito. Os nordestinos pela região sul, os haitianos de maneira geral sofrem preconceito no Brasil. Basta você ter um ambiente desse e uma pessoa com um certo espírito de liderança, uma voz cativante, um discurso forte, para que você consiga promover atrocidades como a do nazismo. E isso configura um fascismo. Então, nazismo, lembrando, é só o movimento que foi do partido alemão. Eu não me recordo a sigla exata do partido, mas era o nazismo em si é o nome do partido. Então, é Partido Nacional Alemão, alguma coisa do gênero, que, resumindo, gerou a palavra nazi, alguma coisa assim. Então, e aí ficou conhecido esse movimento de extermínio de judeus, promovido não só pelo Hitler, isso é importante também frisar, não, claro, não isenta em nada a monstruosidade que ele também cometeu, mas é preciso que a gente entenda nesse movimento o apoio que o Hitler teve do povo alemão, porque senão fica nessa historinha de que o nazismo foi uma coisa que Hitler promoveu, ele morreu, não tem risco nenhum mais de acontecer. E a gente vê no Brasil, principalmente, só não ocorreu um movimento semelhante até agora, porque realmente o brasileiro é um pouco acomodado, e eu me coloco nessa situação, claro, sou brasileiro também e sei também das minhas acomodações, porque algumas ideologias que transpassam muitos brasileiros são ideologias que facilitam muito a ideia nazista, como as mencionadas anteriormente. Então, quando você vê o posicionamento de pessoas atribuindo a crise financeira e a crise política, que o país sempre viveu crises financeiras e políticas, e você vê as pessoas atribuindo isso aos haitianos, atribuindo isso aos nordestinos, no caso de São Paulo. Também, recentemente, tem acontecido muito dos sírios também sofrerem muito preconceito, porque estão vindo para o Brasil para fugir da guerra e acabam sofrendo também muito preconceito. Quando você vê os posicionamentos que as pessoas tomam a respeito desses povos, inclusive alguns, no caso dos nordestinos, brasileiros também, e não necessariamente estrangeiros, você percebe que para você promover um movimento fascista não é muito difícil. Não é uma coisa tão longe de nós o que Hitler fez.
e bastaria que hoje adentrasse ao poder alguém com uma figura semelhante à dele, alguém com uma personalidade muito forte, que cative pessoas no seu discurso, não seria tão difícil assim de ocorrer outro movimento semelhante. Então, esclarecendo a confusão que eu sempre acabo promovendo ao me referir ao fascismo de maneira geral e ao antissemitismo como nazismo. Então, nazismo é só o movimento do partido nazista que ocorreu na Alemanha. Fascismo é uma ideologia de extermínio de um povo que pode ser promovida em qualquer lugar. E o antissemitismo se refere especificamente ao preconceito e ao movimento que era contrário aos judeus na Alemanha, que tinham esse preconceito, acabou gerando a possibilidade do movimento nazista e de fazer tudo o que fez. É isso, então, esclarecendo um pouco aí de um erro que eu acabo cometendo durante alguns vídeos, para deixar as coisas um pouco mais claras, e também falando um pouco a respeito do nosso posicionamento aí em relação a alguns povos específicos e que não está tão longe assim do nazismo e que facilmente poderia se converter a um movimento semelhante. É isso, obrigado a todos pela atenção. Se você ainda não é inscrito ou inscrito no nosso canal, se inscreve, clica em gostei nos vídeos para nos ajudar a destacar e até um próximo vídeo.